Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você não só esteja, como continue bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Já estamos em 2 de fevereiro, rapaz. Dá de ver que o tempo está voando. Agorinha ainda era 2023, agorinha era dezembro, Natal, agora já estamos em 2 de fevereiro. Você vê, né? Não, o tempo é implacável. A gente tem que realmente fazer de tudo para ser feliz, fazer de tudo para colocar em prática aí os nossos bons ensinamentos, né? Nossa boa vontade, fazer o bem, buscar a felicidade na sua amplitude, porque o tempo não perdoa. Daqui a pouco já são 70, 80, 90, se chegar lá, se nós chegarmos lá, né? Aí você olha para trás, tem um retrovisor aqui, você olha, não foi bem aquilo que você gostaria que fosse, né? Algumas coisas ficaram pelo meio do caminho, de forma incompleta, alguns atos poderiam ser revistos, alguns atos cruéis ou menos gentis, foram mais hostis do que gentis, enfim. É hora de ficar sempre reavaliando, porque a vida é assim, a gente tem que fazer de tudo para ser feliz, mas sem atropelar ninguém, sempre fazendo bem, por aí vai. Está no ar o programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje sexta-feira, como eu disse, 2 de fevereiro. Aqui conosco já por conta do carnaval, mas não, o carnaval não é por conta do carnaval, só que tradicionalmente ocorre aqui na cidade de Cuiabá e no país inteiro o Vinde Verde. Não é? É, sim, senhor. E o coordenador geral do Vinde Verde aqui, este ano, o Adriano Botelho, está aqui conosco, a postos, vai falar da programação do Vinde Verde. Você aí que está na expectativa, fique bem atento, porque o Adriano já está aqui conosco, ele vai falar como é que vai ser, tudo, a programação, enfim, como estão os preparativos para este ano. Pode ser? Se tiver alguma pergunta aí, interaja conosco. 99932-2529. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quase que eu encasquei dessa vez, né? É, mas é tão prático, é tão comum você falar isso aí, que às vezes sai um negócio meio... Lorenberg, você tem certeza que fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Não. À luz daquilo que eu falei agora há pouco aí? Não, eu tenho certeza que não. Poderia fazer muito mais. Poderia ter feito mais, né? Mas você sabe que ainda há tempo para a gente, né? Não, se aquela coisa, aquele ato, aquele momento lá atrás não pudesse, não vai poder voltar ao mesmo exatamente, mas circunstâncias iguais, elas podem ser feitas de uma forma diferente, não é? Muito, Paulo, mas tem duas coisas que nos atrapalham muito. A primeira é o preconceito. Embora todos nós trabalhamos para evitar o preconceito, mas mesmo assim nós somos preconceituosos. Somos sim. Em muitos momentos. A segunda, a vaidade. Esses dois pontos, a meu juízo, nos fazem distanciar do outro. Veja como o outro é importante para todos nós, amigos. Se nós queremos perceber a liberdade, vamos perceber a liberdade olhando o outro. Uhum. Porque em nós mesmos, tendo liberdade ou não tem sentido nenhum. A liberdade está exatamente no nosso relacionamento com o outro. O fator político está relacionado com o outro. O democrático, a democracia está relacionada com o outro. Todas as nossas ações estão voltadas com o outro. Aliás, o ser humano nasce dentro de um grupo social que nós chamamos de família. Yeah. E aí, Paulo, se você mudar um pouco a pergunta que você me fez, falar, você tem certeza que você foi um bom filho? Eu diria que eu tenho certeza que não fui um bom filho. É mesmo? Tenho certeza disso. Mas eu acho que a dona Regina se orgulharia de você, considerando os prós e contras. Sim, mas eu, a meu juízo, eu tenho Acha que a certeza que eu poderia ser um filho muito melhor.
É muito melhor. Olha só, o Lorenberg, o depoimento do Lorenberg é tão singelo e tão forte ao mesmo tempo, porque serve para você. O Lorenberg não tem mais a dona Regina, que é a mãe dele, né? Que faz uma falta danada para ele. De vez em quando eu pergunto para ele, que ele vai chorar e tal. E é verdade, né? Ele tem essa consciência que poderia ter sido um melhor filho. Então, assim, o que eu diria para você que está assistindo? Você que ainda tem... Eu tenho minha mãezinha lá, deve estar assistindo a Nazira. Estive com ela agora à tarde, ir no banco, pegar o dinheiro da aposentadoria. Se você tem a sua mãezinha ainda lá, não é? No caso da mãe, pode ser o pai também, um bom filho, né? Se você tem essa avaliação hoje de que, de repente, pode ainda ser um filho mesmo, não que você não seja troglodita, não que você seja um filho carrasco, mas se você tiver essa autoconsciência de que pode ser melhor, por que não sê-lo? Por que esperar as coisas passarem, daqui a pouco ver... lembra do retrovisor que eu falei agora há pouco? Daqui a pouco você só vai olhar pelo retrovisor e aí já vai ser tarde para muita coisa, de repente você pode corrigir algo que está em curso ainda, não é? O Lorenberg falou uma coisa que me desperta, eu que sou filho, que tem... Meu pai não está entre nós, mas minha mãe está, não é? De repente podemos corrigir a coisa no curso da história ainda, né? E aproveitar o máximo possível. Ele falou da mãe, eu falei da mãe, mas ele serve para um amigo, serve para o tio, serve para qualquer pessoa que você ame. Nunca deixe de amar, que é um dos elementos importantes aí para ser feliz. Seja irremediavelmente feliz, não é? Com Deus no coração, sempre buscando aí, porque isso faz parte dos ensinamentos, né? Por isso que eu perguntei, você tem certeza que, como disse Jesus, né? Tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, um dia a gente vai se encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho, né? Imagina eu chegando lá no céu, meu filho, Paulo Coelho, seja bem-vindo. Aí ele me dá um colinho ali para eu dar uma pensada, enfim, é assim que a vida funciona, né? É isso, gente. Então cuide bem da mamãe, das pessoas que você ama, faça tudo que você possa, tudo que você pode para ser feliz. Esse encontro que eu falei agora, ele vai acontecer cedo ou tarde, ninguém fica para semente, não é? É bom que você faça o dever de casa. Adriano, você já fez tudo o que podia pelo seu semelhante. Boa noite, bom tê-lo aqui em nome da organização aí, o Vinde Verde 2024. Boa noite, bom tê-lo aqui. Você já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Boa noite, é um prazer estar aqui, em nome do Vinde Verde, em nome da Arquidiocese, né, também, que é a organizadora. Com certeza não fiz, né? Ainda estou provavelmente muito longe, né, de fazê-lo, porque é como uma planta que a gente rega, quando a gente faz o bem. A gente rega, ela cresce. E quando a gente rega mais um pouco, ela cresce mais um pouco, né? Então, com certeza, eu penso que quando estiver lá no finalzinho, e a gente estiver olhando para o retrovisor, que a gente vai poder mensurar um pouco melhor se eu fiz as escolhas certas ou se dentro das minhas escolhas eu errei mais do que acertei. Então, acho que podemos todos os dias melhorar um pouquinho mais, tornarmos um pouquinho mais e vivenciar a própria palavra, o próprio evangelho, que é amar o próximo. Ótimo isso, bonito também e verdadeiro, né? Gostei dessa abertura aqui. Lorenberg, com o depoimento dele assim, a consciência, muito honesto com o seu próprio pensamento. E é bom que sirva para nós todos pensarmos assim, nesse sentido. Vamos aproveitar bem aí, né, gente? Deixar aquela coisa você falou da vaidade. A vaidade, não sei se você sabe, ela é irmã gêmea do orgulho, né? Exatamente. Vaidade e orgulho, esses dois elementos aí são deploráveis. Voltamos aqui para a nossa pauta do dia do programa Opinião de hoje. O Vinde Verde 2024 está chegando. Chega de que forma? Na comparação direta com o Vinde Verde, a gente está vendo aí uma arte na tela. Chega de que forma o Vinde Verde deste ano, Adriano?
Então, o Vinho Verde deste ano é como se fosse um recomeço, né? Nós ficamos aí um tempo sem poder ter esse encontro, né, por conta da pandemia. Tivemos o ano passado, então nós temos algumas características desse Vinho Verde, né? Trocamos de bispo, temos um novo arcebispo na arquidiocese. Hoje é quem? É o... Dom Mário. Dom? Dom Mário. Dom Mário. Era Dom Luciano que era? Era Dom Milton. Dom Milton. Dom Milton e agora é Dom Mário. Então houve a troca, Dom Milton se aposentou, né? Ele chega a uma certa idade e ele pede renúncia e aí o novo bispo assumiu, então Dom Mário, hoje o nosso bispo. E aí nós temos então um tempo que ficamos sem, por conta da pandemia, um novo arcebispo, então ele chega e um novo local, né? Porque por muitos anos, durante o comando de Dom Milton, fazíamos no Memorial. E agora estamos retomando com esse lema, de volta ao primeiro amor, que é na Arena Pantanal, que era feito lá nos princípios do Vinho Verde. Parou-se de fazer lá quando houve a reforma do Verdão, aí deixou de ser lá. Mas ele retoma com o primeiro amor, lugar novo novamente e um bispo novo novamente. 37ª edição? Isso, 37ª edição. A expectativa de público para esse ano, qual será? Então, em todos os Vinhos Verdes, nós temos uma expectativa de aproximadamente 100 mil pessoas durante os 4 dias. Né? Este ano aqui, provavelmente a gente possa ultrapassar esse número, por conta de 2 situações que a gente da organização está percebendo. Uma, a volta à arena, né, que é o princípio deste encontro que foi lá no Verdão, e também os pregadores, as pessoas que vão estar no encontro. Né? São pessoas de relevância nacional, são pessoas conhecidas nacionalmente, que o público católico gosta muito, então a gente acredita que possa superar os 100 mil durante os 4 dias. Ok, durante 4 dias você poderá, então, não só ir prestigiar, ali é uma energia, eu já estive em alguns, é uma energia que não tem, é imensurável, é incomensurável, né? Então, assim, de 10 a 13, agora, semana que vem, 10 a 13 de fevereiro, nós vamos ter o nosso Vinho Verde em sua 37ª edição e você pode participar levando 1 quilo de alimento não perecível, né? Será entregue lá, não perecível, gente, não vai levar sal, não, não vai levar sal. É simples, vai lá, compra um macarrão, enfim, 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos vão ser doados para quem? Você já tem uma programação para? Então, essa também é uma novidade no Vinho Verde. Nós não tínhamos a gente está chamando de ato concreto. Né? Então, nós evangelizamos, anunciamos a palavra durante os 4 dias. E depois disso aí, então com esse alimento a gente vai ter um ato concreto. Então nós temos alguns institutos que vão receber esses alimentos e também algumas comunidades de vida que já fazem um trabalho de assistência a pessoas vulneráveis, né? Então a gente vai distribuir primeiramente nessas comunidades de vida e alguns institutos que a gente já está cadastrado. Antes que você me corrija, eu sei que sal é não perecível, mas eu falei de referência ao sal, porque tem gente, por ser mais baratinho o sal, o cara vai lá e compra sal. Aí todo mundo pensa que é baratinho, só leva sal, né? Eu sei que não perecível, nós estamos falando coisas perecíveis, são coisas que perdem, né? Que ficar fora da geladeira, por exemplo, essas coisas assim. Mas não perecível é essas coisas que podem durar um certo tempo até serem entregues aos seus destinos, né? Aí, se você levar sal, vai ficar todo mundo no sal, literalmente. Lorenberg. Coordenador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É muito bom mesmo tê-lo aqui para a gente falar um pouco mais desse evento, que são 37 anos, não são 37 dias. E eu tenho alguns dados aqui, coordenador, e por favor, se meus dados não baterem, o senhor vai corrigindo sempre. Começou a preparação toda em julho do ano que passou. Na verdade, em maio. Em maio do ano que passou, quer dizer. Em maio a gente fez as primeiras reuniões, já preparando o Vinho Verde. E aí teve um pouco mais de 30 pessoas na equipe, organizando, arrumando, e comandará agora,
cerca de 3.000 voluntários. Isso. É isso mesmo, esse dado? Isso. Nós temos uma característica nesse Vinde Verde dos leigos, né, estarem à frente. Nós montamos um conselho, uma comissão, e esse conselho é formado por leigos, onde Dom Mário ele acaba sendo o presidente do conselho, então as decisões são tomadas junto com ele, que envolve mais ou menos 20 e poucos, 30 pessoas nesse conselho, e voluntários, quase 3.000 pessoas de voluntários, né? São várias equipes, o pessoal que trabalha por turno, né? São aproximadamente 36 horas de evento no palco, né? Acontecendo no palco. Então, de voluntário trabalhando é muito mais, né? Uhum. Então, aí vem duas perguntas, que na verdade uma não é pergunta, uma é um pedido. Qual é o balanço, rapidamente, que o senhor faz a respeito desta preparação, de maio até agora? Rapidamente. E a primeira pergunta que eu vou fazer é a respeito, o senhor poderia explicar um pouco mais o porquê o tema Voltando ao Primeiro Amor é um tema que chama a atenção, me chamou a atenção em particular, mas por que esse tema? Então, nessa preparação, eu estou na comissão, que antes era o Dom Milton que coordenava, né? Mas eu estava na comissão com ação solidária, né? No momento agora como coordenador geral. Então, assim, qual que é a minha visão? É um projeto de Deus, né? E como é que eu posso afirmar que é um projeto de Deus? A leveza de se coordenar um evento tão grande, tão grandioso, com tanta gente. Então, ele acontece quase que automaticamente. Então, a gente tem essa harmonia. Então, é um projeto de Deus que caminhou, teve suas batalhas, teve suas dificuldades, custos, né? Porque é um evento gratuito, né? Este ano a gente está colocando a questão do alimento, que não é impedimento, alimento perecível não é um impedimento. E, então, assim, a gente tem um custo muito grande, né, para acontecer. Mas, graças ao bom Deus, ele acontece muito tranquilamente, né? E aí a gente tem uma característica do Vinde Verde, que é a evangelização, né, dessas pessoas. E por que esse tema para este ano? Duas coisas Deus tocou no nosso coração enquanto a gente preparava, porque o tema ele apareceu depois de maio, né? A gente se reunia, rezava. Primeiro, voltando à arena, que aconteceu os primeiros Vinde Verde, lá com o Padre Firmo, né? Aconteceu o Vinde Verde, e aí aconteceu no São Gonçalo, Dom Aquino, depois, quando tornou-se grande, está acontecendo no Verdão. E, então, essa é a primeira característica, né? Voltando ao primeiro amor. Só que aí Deus revelou algo diferente também, que é necessário que nós voltemos a esse primeiro amor com Deus. Nós, às vezes mais jovem, a gente se entrega um pouco mais a Deus e aí a gente vai, às vezes, esquecendo o amor de Deus. Então, ontem a gente teve uma missa de envio e o Padre Francisco retratava justamente isso. É necessário sempre a gente voltar a esse primeiro amor. Se encontrar, como foi aquele encontro com Deus no primeiro momento da nossa cristandade, nossa vida cristã. Então, voltar a esse primeiro amor é reinflamar, reinflamar os seus carismas em nós mesmos, para que a gente possa viver mais ainda o Evangelho. O primeiro amor está ligado à Eucaristia. Eu pergunto assim, porque remotamente, se você for tentar lembrar, eu, por exemplo, perguntar para mim, meu primeiro amor foi minha mãe, assim, né, de afetividade, assim, não é? Mas encontro de consciente com Deus, assim, pode ser quando se faz aquele curso para crisma, como é que faz? Primeiro Eucaristia, depois o crisma, né? É nessa época aí, ou cada um tem a sua época do primeiro amor? Cada um tem a sua fase, né? Tem a sua época. Que é aquele encontro impactante com Deus, com a vivência do Evangelho. Alguns encontram lá quando é coroinha e se apaixona por Deus de uma forma maravilhosa, criança, 7, 8 anos. Outros na primeira Eucaristia, no crisma. No meu caso, por exemplo, meu primeiro amor foi no grupo de jovem, né? Meu primeiro amor
com Jesus Cristo foi num grupo de jovens, participando de um grupo de oração para jovens, né? Então, participando daquilo ali, encontrando a palavra, vivenciando a palavra, a gente se entrega e aí muda, se converte, né? Muda de vida, faz a mudança, né? Ó, eu lembro também, você falando aí, Adriano, eu fiquei lembrando de uma situação que me ocorreu na época da escola. Veja bem, naquela época, era um período pós-ditadura militar, e tínhamos naquela época ainda algumas programações nas escolas que eram, apesar de criticadas, eram saudáveis, eu acho, né? Por exemplo, o civismo, né? Cantar o hino nacional e fazer orações antes de entrar para a sala de aula, por exemplo, né? E as professoras eram quase que, a maioria era católica. E tínhamos aula de ensino religioso, por exemplo, tinha uns cantos que a gente fazia, uns cantos religiosos, que a gente fazia na sala de aula, que era uma maravilha, às vezes algumas até paródias, né? Algumas músicas já conhecidas, eles faziam adaptação para uma linguagem religiosa, cristã, e aí você falando aí que eu lembrei que, assim como eu, muitos também tiveram essa primeira experiência lá, naquela época que se rezava antes de entrar para a sala de aula, né? Onde se tinha o ensino religioso. Eu lembro que a gente tinha uma Bíblia, o livro, né? O livro de ensino religioso era quase uma Bíblia, uma cartilha assim. Uma cartilha, uma catequese. É como se fosse um livro de catequese, né? Exato. Então eu lembro daquela Jesus bonitão assim na capa, não é? E aquelas ilustrações e as musiquinhas. Então você falou aí, acho que muitos se assemelham a essa época, como a minha, né? Isso. Alguém que tem entre seus 40 e poucos anos aí, para não falar que eu passei dos 50 já. Né? É exatamente isso, tá? Então cada um tem a sua fase e tem seu tempo desse encontro e esse momento de mudança de vida, né? No Vinde Verde, ele nasce com um movimento que veio muito forte dentro da Igreja Católica na época da década de 70, 80, mas principalmente no Brasil na década de 90, né? Que é chamada a Renovação Carismática Católica. Então, aonde ela faz uma renovação dentro da própria Igreja Católica. Beleza, a gente garra na conversa aqui, aí eu esqueci de chamar o intervalo comercial. A gente vai para o intervalo comercial num instante só, em 1 minuto a gente está de volta aqui com o Adriano Botelho, falando aqui das coisas ele que coordena o Vinde Verde 2024. Ó, tem muita programação boa, tem muita coisa boa na programação desse ano. Fique aí, a gente volta num instante só. Olha, estamos de volta, rapaz. Não falei que era rapidão? 1 minuto, já estamos de volta aqui, apresentando o programa Opinião de sexta-feira. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, o Adriano Botelho está aqui, coordenador do Vinde Verde 2024. Antes de seguirmos com a nossa entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital. Digita aí, www.gazetadigital.com.br. Escuta só, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aloysio Leite, ele afirmou que não haverá carnaval no calçadão do Centro Histórico. A decisão atende a um pedido dos comerciantes da região que alegam prejuízos durante os dias de festa. Além disso, em entrevista ao programa Tribuna da Rádio Vila Real FM 98.3, ele destacou que a briga entre governo do estado e também a prefeitura não pode prejudicar Cuiabá. A declaração vem em momento de incertezas quanto à realização dos eventos carnavalescos, tanto o promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, não é? Como também pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Abre aspas, essa briga não pode prejudicar Cuiabá. Não há influência política. Nossa decisão foi baseada numa reivindicação justa dos comerciantes. Não estamos colocando nenhuma dificuldade política com relação a isso, mas, por conta da reivindicação dos comerciantes,
que nós, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, resolvemos atender, fecha aspas, aí está a fotinha do Aloísio aí explicando. Uma outra situação, outra notícia aqui, a abertura dos trabalhos do Judiciário em 2024 e também a posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça explicitaram nesta quinta-feira, dia 1º, por meio de gestos simbólicos e também declarações, a aliança entre Executivo e Supremo Tribunal Federal, STF, no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Ao fim do evento no STF, marcado por discursos em defesa da harmonia entre os poderes, o petista e o presidente da Corte, o Luiz Roberto Barroso, expressaram a parceria, dando início à retirada das grades que limitavam o acesso ao prédio principal do tribunal. O Lula tem apostado aí numa aliança nos bastidores com o Supremo para garantir governabilidade e reverter reveses no Congresso, principalmente em temas econômicos. A proximidade garantida pela boa relação do petista com a maioria dos ministros da Corte ajuda a mobilizar a oposição no Legislativo, que tem mantido permanente conflito com o STF. Essa boa relação ela não deve ser via Congresso, porque talhar o caminho e já ir direto para o Supremo, Lorenberg. Eu queria que você interpretasse essa posição aqui, porque se eu sou presidente da República, eu vou apostar numa boa relação quanto ao quesito governabilidade com o Congresso. Porque se eu for depositar minhas expectativas, as minhas esperanças no STF, na Corte Maior, na Corte Suprema, eu estou pulando uma etapa, que é importantíssima, aliás, na minha opinião, a mais importante de todas os três poderes, que é o Congresso, formado por Câmara e Senado. Lá tem representantes diretos do povo. E se eu não estiver enganado, se ela ainda estiver valendo, que manda ainda é a Constituição, onde está escrito que o poder emana do povo. Então, assim, lá tem os representantes eleitos diretamente pelo povo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não foram eleitos pelo povo, não tiveram um voto. Para não dizer que não tiveram um voto, tiveram um voto, que é do presidente que o indica, e depois, é evidente, passa pela sabatina do Congresso, mas é diferente da comparação direta com o Congresso, com os congressistas, deputados e senadores. Aí o Lula vê nessa instituição chamada STF uma grande possibilidade de garantir governabilidade, né? Ele tem a maioria dos indicados, 9 pelo menos, não ele diretamente, mas o PT, que é o partido dele, indicou. Mas eu queria que você desse ou eu estou falando bobagem aqui, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Paulo e amigo telespectador, Paulo, você tem razão quando fala de que deveria e deve mesmo ter um bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Esse bom relacionamento não significa necessariamente que você entra de sola. É uma frase antiga no meio futebolístico. É antiga, não sei se ainda usa hoje, ainda usa. Mas esse bom relacionamento não impede que cada um faça o seu papel. Veja, é papel do Executivo, está lá explícito nos artigos 84, 86 da Constituição Federal. E o papel do Congresso Nacional. Aliás, vou abrir um pequeno parênteses para provocar a reflexão do amigo telespectador. O nosso sistema é bicameral. Traduzindo em miúdos o que eu acabei de falar agora. Existem 2 casas legislativas, mas na prática, amigos, não são 2 casas, são 3 casas. É só olharmos de fato a Constituição. Tem o papel da Câmara Federal,
tem o Senado, mas também tem uma outra casa, que é o Congresso Nacional, a reunião das duas casas juntas, presididas pelo presidente do Senado. Aliás, o presidente da Câmara não tem nem papel na diretoria do Congresso Nacional. Então, isso tem que ficar muito claro, porque cada um tem o seu papel. Por exemplo, declarar guerra ou declarar paz com outro país. Quem define não é o Senado, não é a Câmara, é o Congresso Nacional, a reunião de todos juntos. Então, o relacionamento entre esses poderes tem que se dar de uma boa forma, porém não impedindo o trabalho de um e do outro. Mas também é verdadeiro que o relacionamento do Executivo com o Judiciário também tem que ser bom. Não impede do Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, estar de olho nas ações tanto do Executivo quanto do Legislativo no que diz respeito à Constituição Federal. É papel do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, dizer se um decreto, seja vindo do Executivo ou um decreto legislativo, é ou não constitucional. A última palavra no que diz respeito à Constituição é do Supremo Tribunal Federal. Então, um bom relacionamento, sim, deve existir entre os três poderes. Mas o falar de bom relacionamento não impede cada um deles que cumpra, de fato, o seu papel. Rapaz, isso aí. E se tem o 102, eu vou citar o 2, né? O artigo 2º da Constituição, que fala da harmonia e da independência dos poderes, né? É porque tem que ser harmônico, porque tem que ser dependente, não é? Ali está também, só para Lorenberg falou do 102 e outros artigos mais, o 2, o artigo 2º, prega isso, né? A gente precisa de... É uma coisa muito assim, é um fiozinho muito fino. Se você pisar de um lado em falso, você cai por terra e você acaba trocando os pés pelas mãos. Torcer para que não haja nenhum tipo de situação nesse naipe, né? Só fica aqui a preocupação, pelo menos minha, nesse sentido, né? Tomara que dê certo isso aí, que não seja atropelamento. Tem uns puxadinhos lá, tem partido que já tem até uma salinha lá no Supremo, lá, partido de esquerda, partido, nesse caso de agora, da situação, né? Tá lá um PSOL, qualquer coisinha, pega uma pauta que não deu certo lá no Congresso, vai lá, o ministro Alexandre, tem um negócio aqui, ô Barroso, tem outra situação aqui e tal, e aí reverte tudo, aí isso chama-se atropelo da Constituição, do artigo 2º, né? Que você não está sendo fiel e cumpridor daquilo que prega, que reza a nossa Constituição, se ela ainda estiver valendo. Eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Nós estamos entrevistando aqui o Adriano Botelho, coordenador do 2020 2024. Coordenador, eu vou pegar carona em trechos das respostas do primeiro bloco, porque tem algo que me chama muito a atenção. Até porque eu não tenho conhecimento a respeito, confesso que não tenho, e não é novo. Eu estou falando exatamente da pastoral dos surdos. Eu gostaria muito de uma explicação um pouco rápida a respeito disso, dessa pastoral dos surdos, que não é novo, né? Uhum. Aqui em Mato Grosso tem 20 anos, sim, e no Brasil é desde 1950. Sim. É antigo. O que o senhor pode falar a respeito dessa chamada pastoral dos surdos? Então, a Igreja Católica no seu todo, ela é inclusiva, né? Então ela quer trazer as pessoas e incluir as pessoas, né? Então, desde o mais simples, do mais pobre, das pessoas que têm alguma necessidade. E a pastoral dos surdos, né, é uma pastoral onde vai assistir essas pessoas, porque a dificuldade, né, que se encontra quando vai numa missa, ou participa de um retiro, ou participa de algum evento que é religioso, como é que é incluir essas pessoas? Então, a pastoral dos surdos, justamente, ela começa na nossa arquidiocese, né, e ela tem um trabalho ali nas paróquias do centro, e ela está se expandindo ainda. Então, são grupos pequenos, né, de voluntários, porque todas as pastorais ela é composta por voluntários, e ela está se expandindo. Então, é uma forma de incluir essas pessoas que têm essa deficiência. E, pela primeira vez, né, nós vamos ter essa inclusão dentro do Vinde Verde, né?
participava em outros momentos dessa pastoral, sim, mas não tinha um lugar em destaque na programação do Vinho Verde. Então nós vamos ter um momento para que a pastoral esteja junto com as pessoas ali já envolvidas na pastoral, para que possa participar mais ativamente. E lógico, vai ter espaço para que seja divulgado o trabalho da pastoral também no Vinho Verde. Terá uma pessoa que toda fala, ela vai fazendo sinais, Fala, quer dizer, fazendo uma leitura. Fazendo uma releitura, né, para as pessoas. Não só nas pregações, mas nos louvores, nas músicas. Então essa pessoa é um católico praticante, que também ele entende da dinâmica do que acontece, e ele transmite para aquelas pessoas que vão estar ali. Então vai ter um lugar especial, reservado para que as pessoas possam participar mais efetivamente. Então pensamos no local, não poderia ser em qualquer lugar da arquibancada, tinha que ter um lugar específico para que as pessoas pudessem participar melhor do Vinho Verde. Ok, o Rômulo, nosso colega aqui que está aqui na técnica aqui da edição, ele me deu um sopro aqui no ponto, falando que o horário lá vai até de noite, madrugada lá, no Vinho Verde. Estamos falando do Vinho Verde aqui, você vê aí na tela, não é? De 10 a 13 agora de fevereiro, aqui em Cuiabá, ali na Arena, de 10 a 13 de fevereiro. O horário, como é que vai ser o horário lá? Vai ser isso aí mesmo que está ali? São vários carismas, dentro do Vinho Verde existem vários carismas, vários dons. No sábado, que é para a juventude, então ele começa às 19 horas e vai passar a noite toda e a madrugada toda, indo até às 5 horas da manhã, que é o Celebra Jovem, que era um evento que era separado, né, que tinha como um grito de carnaval antes, e era separado. E aí foi unido ao Vinho Verde, então eles abrem o Vinho Verde, e tem o seu Celebra Jovem, que é uma noite para os jovens. Então, é oportunidade para que todos os jovens vá para esse local, rezem, cantem, louvem, dancem com Cristo. Né? Então, passa a noite toda, a madrugada toda, até 5 horas da manhã. Olha só, Rômulo, tá vendo? Até 5 da manhã vai ter no sábado lá, rapaz, olha, dançando com Cristo. Isso deve ser uma maravilha. Os meus filhos... Aí, ó, o Rômulo que vai ser o rapaz do caixa lá, inclusive. O Rômulo é lá de Várzea Grande. Da equipe da Ângela. Essa equipe da Ângela, né, Rômulo? O Rômulo tá querendo casar, ele tá noivo desde do primeiro Vinho Verde. Nós estamos no 37º, né? E nunca casa, rapaz. Aí, bora ver se agora ele consegue criar coragem e casar, né? Porque a moça já não está aguentando mais. Então, Vinho Verde. Aí, que mais, antes do intervalo comercial, o que mais consta dessa programação aí? Durante... o dia nós teremos o que lá? Tipo de palestras, enfim, eu não sei exatamente como é que fala o nome daquilo lá, mas são pessoas pregando, são pessoas pregando o Evangelho, isso. Enfim, como é que vai estar a sequência da programação? Então, são vários carismas, né? Então, no sábado a juventude, no domingo a renovação carismática, na segunda o movimento sacerdotal mariano, e na terça-feira, que é o fechamento, e aí com o encerramento da missa, com a abertura da campanha da fraternidade. Então, no sábado, é louvor, missa, adoração ao Santíssimo, pregações. Nos outros dias, a mesma dinâmica, com pregadores, com aquela espiritualidade, com aquele carisma. Então, a cada dia um carisma, mas no total, a totalidade tornando-se o Vinde e Vede, que é uma palavra, né, um chamamento de Cristo. Vinde e vede. Venha e veja, né? Tipo assim, para a gente ir, muita gente não tem carro próprio, não é? Como é que está a condução? Vai ter um tipo de transporte especial? Houve uma conversa com a prefeitura no sentido de melhorar a disponibilidade de ônibus para aquela localidade? Sim, já estamos em parceria, sempre foi parceria com a CEMOB, né? Então, assim, haverá ônibus, né, que sai direto dos bairros, tem linhas que já fazem a frente da arena, e vai ter ali na Praça Alencastro, onde vai fazer as conexões. Então, todos os ônibus que virão dos bairros vão descer ali na Praça Alencastro e vai ter ônibus direto para a arena. Então, isso já está acordado com a CEMOB, que é uma grande parceira nossa, e eles vão trabalhar essa questão da logística.
No início do evento, então cada um vai chegando no horário. A nossa grande preocupação, e o pessoal da prefeitura, é a saída, porque quando termina, sai todo mundo junto. Né? Então, também foi pensada uma estratégia, então na hora que termina o evento, haverá vários ônibus já vazios ali, para vários locais dos bairros, né, para atender a população. Certo. Intervalo comercial, mais uma vez, é coisa rápida, 1 minuto, a gente retoma aqui a entrevista com Adriano Botelho, coordenador do Vinde Verde 2024. A gente volta já já. Ok, estamos de volta, programa Opinião, último bloco. O tempo tá voando, né, nego? Olha só, já estamos no último bloco do programa. A gente queria ficar mais aqui, é um assunto que a gente gosta de falar, porque acontece uma vez por ano, apesar de serem 4 dias, né? Serem 4 dias, é de 10 a 13 agora de fevereiro, Vinde Verde. É um assunto que, né, a gente... É um mergulho num refúgio, assim, não vamos falar de festa não, vamos falar da festa de Jesus. Essa aí é a programação aí, né, é a arte desse evento que eu estou falando, que é o Vinde Verde, que vai acontecer aqui na Arena Pantanal de 10 a 13 de fevereiro. Aos católicos aí, todos, né, mas principalmente os católicos que já estão se programando. Então, o Adriano Botelho está aqui com a gente, que é coordenador desse evento aí. Adriano, tem uma conversa assim que eu não discordo dela. Ah, mas é porque a Igreja Católica promove o Vinde Verde, a Igreja Evangélica lá, a Assembleia de Deus, promove aquele evento lá do Comec, lá no Grande Templo. Eles são rivais. Bom, se o Deus é um só, eu não vejo como rivalidade isso não, né? Eu acho que são tempos de retiros espirituais, são momentos específicos, e também não acho que estão contrapondo ao carnaval, cada um busca aquilo que lhe convém, eu penso assim, eu queria que você desse uma opinião, aí já é opinião sua mesmo. Sim. Como que você enxerga isso? Você veja como adversários, como é que é? Adversários, estão competindo contra eles e eles contra vocês? Não, em momento nenhum, não. A gente não enxerga como isso. Eu acredito que é um momento grande, né, que existe, e cada igreja oferece para o seu público, para os seus fiéis, um momento de se encontrar e de louvar a Deus, né? Não é uma rivalidade. Por mais que no Vinde Verde, a gente já presenciou muito, alguns evangélicos que participam do Vinde Verde. Sim, e vice-versa. E vice-versa. Então, assim, ele participa, gosta de muitos momentos lá, eles estão lá. Mas não é uma rivalidade, não é uma competição. Agora, é uma oportunidade sendo dada para o público, né, no nosso caso lá, da Igreja Católica, para que ele possa se encontrar como família cristã, um momento de oracional, de adoração e de reabastecimento espiritual. Porque eu acho que essa é uma das grandes objetivos do Vinde Verde. Fazer com que as pessoas se encontrem com Deus, encham-se da graça e transbordem essa graça no decorrer do ano. O padre Paulo Ricardo, ele participa, já vi ele participando de Vinde Verde, ele vai participar? Sim, ele é um dos pregadores do Vinde Verde. Se eu não me engano, a pregação dele está na terça-feira. Olha, eu sou fã do padre Paulo Ricardo, quero muito trazê-lo aqui, inclusive, no programa Opinião, para ele dar primeiro que é uma cabeça enorme, assim, não no sentido físico, né, ele não é cabeção, assim. Ele tem umas ideias assim vai muito distante do ponto de vista histórico e teológico, e ele tem, assim como eu sou um dos milhares, dos milhões aí de seguidores dele. Depois eu quero ver se me ajuda a fazer esse contato com o padre Paulo Ricardo, para ele vir aqui também no programa Opinião, conversar, assim como a gente conversa também com o pessoal do segmento evangélico. O pessoal, os evangélicos também, espíritas, não tem esse negócio, não é? Mas a gente abre espaço para quem tem sempre o que dizer. Lorenberg. Coordenador, eu vou aproveitar exatamente trechos da resposta que o senhor acabou de nos dar. Eu gostaria muito de uma ajuda para uma reflexão de todos nós. Eu tenho aqui um trecho que eu encontrei exatamente no site da Arquidiocese, no dia 1º de fevereiro.
É exatamente um trecho da fala do Papa Francisco. Entre aspas, a ira é um pecado terrível que está na origem das guerras e da violência. Há homens que repensem ou que reprimem a ira no local de trabalho, parecendo calmos e controlados. Mas, uma vez em casa, tornam-se insuportáveis para a esposa e os filhos. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito disso, até porque nós recebemos aqui ontem uma delegada e o tema da nossa conversa era exatamente a violência doméstica, o feminicídio. E parece-me, me corrija sempre, coordenador, parece-me que nesse trecho final o Papa está exatamente chamando a essa atenção. Então, o Papa Francisco é um homem, né, o pastor nosso nesse tempo, e é uma fala para dizer o seguinte: o que o Evangelho propõe para que nós, seguidores do Evangelho, façamos? Levemos a paz. Né? E o inimigo da paz, às vezes, que é a guerra, ela é ocasionada por aquilo que às vezes está dentro de nós que nós não trabalhamos, que é uma ira, uma raiva que às vezes está incutida em nós e nós não trabalhamos isso. Então, o chamamento do Papa Francisco nesse momento é: precisamos espalhar a paz pelo mundo. Precisamos espalhar a paz na igreja doméstica, né, que é a nossa família, a começar da nossa família. Porque se nós não espalharmos a paz desde da nossa família, dificilmente nós vamos conseguir realizar o que Jesus nos disse: anunciar o Evangelho, levar a paz, levar o amor. Então eu acredito que essa frase é para justamente tentarmos diminuir violência doméstica, violência em trânsito, em qualquer situação de violência, né? Precisamos levar o amor, levar a paz que vem do próprio Evangelho, né? E distanciar-se da ira. E como que a gente pode distanciar-se da ira, né? Abrindo-se ao Evangelho, ao Espírito Santo, à graça de Deus. Porque quanto mais eu reconheço que sou pecador, e nós começamos aqui a entrevista dizendo assim: será que eu já fiz tudo? Né? Quanto mais eu reconheço, mais eu estou aberto ao Espírito Santo para poder transformar a mim internamente e depois as minhas ações. Olha que o Lorenberg é uma sabedoria enorme, né? Que ele trouxe aqui algo que eu não tinha pensado ainda, né? O papel das igrejas nessa batalha que a gente está batendo a tecla sempre aqui, né? De combate à violência doméstica, né? Você já imaginou se está tudo funcionando, se vem mais... Já existe alguma coisa, eu sei que existe, não vou falar que não existe, mas se a gente tem isso de forma... Todos os segmentos, olha um segmento de novo, vertentes, sei lá, todas as igrejas virem, né, somar nessa luta social, no combate à violência doméstica, já tem todos os entes do poder público aí, mais a igreja. Eu acho que, ainda mais a igreja, que ali assim, é força, né? E aí o Adriano está dizendo que existe sim, né, Adriano, essa predisposição, esse trabalho, esse olhar com o social também da igreja, né? Sim, se nós não conseguirmos, né, fazer com que aquilo que é anunciado atinja a sociedade, seja ela doméstica, seja no meu bairro, seja na minha cidade, no meu país, não vai ter muito, o Evangelho não está sendo anunciado. Então, quando você fala para um jovem, ou no caso do Vinho de Verde aqui, ele propõe para que o jovem vá para aquele local, que ele vai rezar, vai orar, vai cantar e louvar. Ele está saindo de um lugar, de repente, que ele poderia estar usando droga, roubando, alguma coisa assim. Então, ele está sendo proporcionado a ele um espaço para que ele louve. Né? Então, está tirando de algum lugar que pudesse fazer o mal. Exatamente. Eu falei agora há pouco do Paulo Ricardo, do padre Paulo Ricardo, de quem eu sou fã. Ele vai estar no 4º dia, viu? A programação 2h30. Começa nas 20 horas do dia da terça-feira começa às 10h30. No sábado estava aqui, não, tá. Eu estou querendo achar que o Paulo Ricardo, que estava aqui, que eu me perdi aqui, mas ele vai estar no último dia. Já no último dia, o Vinho de Verde será com a presença do padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior,
que é o vigário da Paróquia do Cristo Rei, também o padre José Augusto, da comunidade Canção Nova. Tem um negócio que eu vi aqui também, que esse encontro do jovem, esse evento dos jovens aí, aqui. A programação inicia às 20 horas no sábado, né? Com o Celebra Jovem. O Celebra Jovem tinha outro nome, Lorenberg, era Micare Cristo. Micare Cristo. Que eu acho o Celebra Jovem muito mais bonito o nome, inclusive, sim, né? Por que houve a mudança? O padre Tony hoje é um padre jovem, né, que está arrebanhando a juventude para próximo de si, como Dom Bosco, que ontem nós celebramos, né? Anteontem nós celebramos. Então ele faz parte da comissão. Então o ano passado ele sugeriu a mudança para a Celebra Jovem, porque na opinião dele está mais próximo do Evangelho, né, do que o Micare Cristo, que modernismo, né? Relembrava como se fosse um carnaval, né? Um carnaval com Cristo, ok, mas o Celebra Jovem é uma noite que os jovens vão celebrar com Cristo. Dançando, cantando, mas com Cristo, né? Mais uma linguagem. Eu gostei dessa mudança aí. Professor Lorenberg. Mas eu estou ouvindo atentamente as suas respostas, mas não falou ainda, ou ainda não tem. Eu estou provocando sempre no bom sentido, coordenador. Qual que é o tema da campanha da fraternidade que sempre divulga no final, né? No final do Vinde Verde. Qual que é? Na verdade, o tema ele é proposto pela CNBB por vários anos seguidos, né? O tema deste ano são vós sois todos irmãos, né? Então, fraternidade e amizade, vós sois todos irmãos. Então, esse é o tema da campanha Fraternidade, para justamente dizer que todo aquele que segue o Evangelho são irmãos, né? Então, precisamos olhar para o outro como amigo, como próximo. O que soma com o tema do próprio Vinde Verde, né? Voltando ao primeiro amor. Exatamente. Lorenberg, eu vou falar aqui mais rapidão aqui mais alguns tópicos da programação, aí você entra com outra pergunta aí. A programação, como falamos aqui, às 20 horas com Cristo celebrar no sábado, dia 10, aqui, pelo menos é o que nós temos aqui. A programação inicia às 20 horas com Celebra Jovem. É 19, foi corrigido esse horário. Foi corrigido? 19 horas. Então, gente, vai começar às 7 da noite, viu? Lá com o Celebra Jovem, que a gente falou aqui que era o Micare Cristo, com a presença aí do Paulo Ricardo, com a presença do Tony e também do Padre Faustino. Pedro Faustino. É isso mesmo? Pedro Faustino, Tainá Azevedo. O padre Pedro Faustino, parece trava-língua, né? Pedro Faustino e também com o Padre Tony. Depois tem momento de oração, pregação, aí serão conduzidos aí pela missionária Tainá Azevedo. É um jovem. Ela é da comunidade Cairós. Isso. Também jovens da Arquidiocese de Cuiabá. Em segundo show com a missão Atos e também com o missionário Shalom. Na sexta, segundo dia, a programação inicia-se aí no período da tarde, já às 13h30. No domingo. Isso vai ser no domingo, no segundo dia, né? Isso. O padre Francisco Amaral. E depois temos aí, a programação certa você pode acessar depois aí. Segunda-feira, dia 12, carnaval tem início às 10h30, com oração, também o cenáculo mariano. Seguida aí tem também os momentos de música, oração. Aí já no outro dia, no dia seguinte, último dia, o Vinde Verde será com a presença, como dissemos aqui, do Padre Paulo Ricardo, não é? E também terá aí o José Augusto, lá da comunidade Canção Nova. E por aí vai. Eu vou deixar o Lorenberg fazer uma última pergunta, mais curtinha, Lorenberg, nós temos 3 minutos. Pois qual é a expectativa do coordenador? Porque se falar do grupo todo é uma, né? Mas qual é a sua expectativa particular para esse Vinde Verde? Um reinflamar do Espírito, né? As pessoas, Deus tem colocado muito no nosso coração. Aqueles que irão ao Vinde Verde serão batizados no Espírito Santo, Deus vai transbordar sobre a vida dele. Então essa é a expectativa que Deus tem colocado, não só no meu coração, mas também da comissão.
vá ao Vinho Verde e experimente a graça do Espírito Santo. Até porque Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho desse Vinho Verde é ali, ó, Arena Pantanal, a verdade você se deleitará sobre ela durante todo esse período aí, desses 4 dias aí, com verdade e a vida é aquilo que você estará vivendo, saboreando, pondo em prática a partir daí, né? Agregando valor à sua espiritualidade. Adriano, obrigado de verdade por ter vindo aqui. Eu torço, peço e rezo que seja um grande evento do ponto de vista da absorção do aproveitamento das pessoas, dos cristãos. Obrigado. Esse espaço continua posto para bem informar. Você, o pessoal da Arquidiocese também, todos estamos aqui a posto para bem informar. Tudo de bom. Eu que agradeço a oportunidade e convido todos a estarem no Vinho Verde dia 10 a 13 de fevereiro. Eu estarei lá, nós vamos lá, nós vamos prestigiar, sim senhor, o nosso Senhor, não é? Você também, vamos levar 1 quilo de alimento lá, 1 quilo de feijão, de arroz, sal não, nem pensar. Lorenberg, até segunda-feira. Fica rindo aí, Lorenberg. Então, segunda-feira a gente se encontra aqui, temos a entrevista aqui com o comandante do batalhão do BOP, Frederico Correia Lima Lopes, tenente-coronel da PM, comandante do BOP aqui conosco, segunda-feira às 7h30 da noite. Se cuida, até lá, bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.